Olá a todos os professores, coordenadores das escolas, equipes pedagógicas todas, diretores. É um prazer estar aqui novamente para mais um vídeo do Aos Mestres com Carinho e, tradicionalmente, a gente sempre faz o último vídeo do ano sobre o planejamento, que é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje, pensando já no planejamento de 2021, que geralmente nas escolas acontecem no meio de janeiro, ou meio ou quase final de janeiro. Nós ainda não sabemos se esse planejamento vai ser online, se vai ser presencial, porém, independente dessas situações, é importante a gente refletir um pouco sobre o planejamento e discutir um pouco isso com vocês. Esse vídeo ele é direcionado mais aos coordenadores, porque se trata um pouco sobre a organização desse planejamento. Então a gente sabe que vocês vão realmente assistir esse vídeo antes dos professores para começar a discutir sobre qual vai ser a estratégia do planejamento desse ano. Eu acho que uma coisa importante que é a gente pensar, obviamente, esse momento que a gente vai ter do planejamento, ele é muito raro de acontecer, sempre nas escolas, mesmo quando a gente tem um ensino presencial, ele é uma das raras oportunidades que a gente tem de reunir toda a equipe de professores e de diretores, de coordenadores, para discutir o ano que vai começar. Mais do que nunca ele vai ser importante porque, finalmente, depois da gente ter feito o ano que a gente fez, e vocês foram muito guerreiros nesse ano que vocês desenvolveram, porque a gente teve que fazer todas as mudanças, todas as implementações com o trem andando. Então a gente foi corrido, foi difícil adaptar tudo que tinha que ser adaptado durante o processo de adaptação. A gente não teve esse momento antes da pandemia, Então, acho que ele é mais do que nunca muito necessário, porque finalmente a gente vai poder ter uma parada grande para refletir sobre o que a gente quer fazer para o ano que começa, e acho muito interessante que a escola desenvolva nesse planejamento, mas isso tudo, como eu sempre falo para vocês, é opinião minha, não é uma regra, mas eu acho que é importante que o resultado desse planejamento seja um plano A, um plano B, talvez até um plano C do que é que a gente vai fazer durante o ano, dadas as situações que a gente pode enfrentar, seja ela de isolamento ou um ensino híbrido, esse ensino mesclado entre online e presencial, ou de volta um ensino presencial. Na experiência que eu tive aqui, inclusive morando fora, morando na Bélgica, é que a gente tem momentos, a gente teve um momento de abertura das escolas, as escolas se abriram, em um determinado momento as escolas tiveram que fechar novamente por conta da pandemia, então essa ida e vinda de abrir e fechar vai continuar, provavelmente até o momento que a gente consiga ter uma vacina, enfim, tudo isso a gente já discutiu bastante, vocês já estão cansados de discutir, mas é interessante que aqui, por exemplo, quando houve o fechamento das escolas, fechou-se mais os adolescentes e os jovens adultos do que as crianças. Então a tentativa do governo foi fechar uma parte das escolas e a outra parte continuar. No caso das universidades, foi fechado, mas num esquema ainda híbrido. Então depois a gente vai falar um pouco sobre isso, até para vocês desenvolverem a estratégia de ensino híbrido que vocês vão adotar. Claro, com o suporte do próprio plano de ensino híbrido que provavelmente as secretarias de município e de estado vão liberar para vocês. Mas, então, para a gente começar, já falamos da importância do planejamento, mais do que nunca a gente sabe o quanto isso é importante, mas a ideia é realmente terminar com um documento, bolar, e que seja um Word, uma tabela de Excel, o que for, mas um documento, um dossiê, de que plano a gente adota em cada situação, para que a gente não tenha que ficar desesperado no momento em que fala assim, abriu de novo, ou fechou de novo. Isso vai acontecer, então a gente já vai se preparar para isso. É sobre isso que eu quero falar com vocês em relação ao planejamento, ok? Então, continuem aí que a gente já vai entrar no primeiro tema. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar em relação ao planejamento é que, em geral, eu sempre sugiro que os planejamentos sejam um momento para a gente aproveitar para reunir todos os professores no mesmo ambiente e discutir, inclusive, e afinar o discurso dos professores em relação a todo o trabalho e a metodologia daquela escola. Então todo mundo um pouco na mesma página sobre como pensar a própria escola, entendendo todos os segmentos. Nesse momento, eu
não gastaria tanto tempo do planejamento nesse trabalho. Eu gastaria mais tempo do planejamento trabalhando diretamente com cada segmento. E mesmo assim você pode até dividir, por exemplo, não, então do infantil eu vou dividir o que é com as crianças bem pequenas e com as crianças já um pouco maiores, né, que alguns lugares vão chamar de maternal e depois de educação infantil, vamos fazer essa diferenciação. Mesmo do Fundamental 1, as séries iniciais do Fundamental 1, as séries finais do Fundamental 1, séries iniciais do Fundamental 2 e assim por diante. Eu faria esse trabalho mais isolado no sentido de pensar muito especificamente quais são as estratégias que a gente vai adotar, seja para ensino online, seja para ensino híbrido ou completamente presencial, para cada um dos segmentos. E esse plano ele varia. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, a gente pode ter uma situação que lá na frente ela se divida entre os mais velhos vão ter que seguir em ensino online, os mais novos em ensino presencial e os bem pequenos em híbrido. Estou dando um exemplo, não necessariamente vai ser isso, mas acho que por isso que é importante a gente regular, né, então eu vou usar muito essa palavra hoje, né, esse vai ser um trabalho de regulação desses diferentes segmentos, dessas diferentes faixas etárias dentro dos próprios segmentos. Então, eu acho que pode ter um momento coletivo com todo mundo, isso é importante sempre, independente do que a gente está fazendo, porém é muito importante que vocês tenham um trabalho bem focado com cada segmento sobre esse plano que eu chamei, né, de como vamos fazer. Então, o plano A é o plano online, o plano B é o plano híbrido, o plano C é o plano presencial. Como que a gente faz isso em relação à transição de um momento para outro, como no que a gente vai trabalhar em cada momento. Hoje, o plano presencial a gente já conhece, porque foi o plano que a gente usou sempre na vida, e o plano online a gente teve um susto, que foi esse ano, que nos fez estruturar uma estratégia online de ensino remoto de cada escola. A sua escola já tem essa estrutura feita, o que pode melhorar dessa estrutura com certeza vai ser feito, mas a gente já tem um certo traquejo agora para entender como que funciona isso no ambiente online. O que eu sugiro para vocês é que a gente pegue nesses trabalhos com cada segmento e a gente faça uma rodada de compartilhamento das experiências do ensino online. Agora eu estou falando especificamente do ensino online. Como cada professor foi lidando com alguns temas. E eu nem acho que isso tenha que ser feito por completo. Eu acho que não podemos cair no erro de achar que a gente tem que deixar de uma maneira uniformizada todas as aulas online que a escola oferece para cada segmento. Até porque a plataforma já faz um pouco isso, a plataforma já deixa tudo meio com a mesma cara, né? E o que os professores foram desenvolvendo, que hoje ainda conseguem permanecer numa certa identidade de cada professor dentro do ensino remoto, isso tem que ser preservado. Então, às vezes, o jeitão de dar aula do professor de história é um, o jeitão de dar aula do professor de matemática é outro, e isso está ok. Não é nisso que a gente vai mexer necessariamente, né? Eu acho que o mais importante é a gente pegar alguns pilares que eu trouxe para a gente pensar e nesses pilares fazer uma rodada de compartilhamento das experiências para que os professores tenham mais de uma possibilidade em cada um desses pilares que eu chamei. Então, vamos pensar assim. Eu dividi três coisas que eu acho que são importantes. Interação, tarefas e trabalhos e avaliação. Nesse quesito interação mais ou menos como que cada professor está lidando com essa questão de abre o microfone dos alunos para falar, não abre, quando abre a câmera dos alunos para falar, que dinâmicas cada professor está usando em determinado momento da aula para ter essa interação com os alunos, como que o chat está sendo usado alguma tabela em forma de avaliação, uma tabela Office, por exemplo, enviado em forma de link no chat para todo mundo responder em tempo real e ele já ter o resultado disso. Enfim, fazer uma troca dessas experiências com o tema interação, até para a gente não ficar muito perdido. E é importante que alguém nessas reuniões vá tomando nota dessas estratégias para que isso vire um documento compartilhado entre os professores. O outro tema que eu acho que é importante é tarefas e trabalhos. Como que o professor está dosando o que ele faz na aula com o que o aluno faz em casa, né? E como que o que o aluno fez em casa volta para ele. Volta só para ele está fazendo uma correção, como que é essa correção de tarefas e trabalhos, como que está sendo essa devolutiva dos trabalhos e das tarefas para os alunos, que estratégias que ele está usando para isso, ele devolve em forma de documento, ele devolve em forma de uma outra atividade, ele devolve em forma de uma explicação na câmera sobre aquele exercício, ele usa todos os exercícios, enfim.
É importante discutir como que esse tema, tarefas e trabalhos, está acontecendo. Por isso, mais uma vez que eu repito, é importante dividir por segmento, porque é claro que o volume e a maneira que as tarefas e trabalhos estão sendo feitas no ensino fundamental 2 não vai ser a mesma do médio ou do ensino fundamental 1, porque as necessidades são diferentes. Então acho que nesse sentido é importante fazer essa divisão e trabalhar com essa ideia de que todos os professores que estão com algumas estratégias interessantes, e você como coordenador já sabe de algumas, traz para esse momento do planejamento. Se o planejamento vai acontecer online, que eu acho que é o que vai acontecer na maioria dos casos, aproveite para separar trechos das aulas desses professores onde isso aconteceu. Claro, peça a permissão desses professores e compartilhe isso com os outros professores. Acho que é importante os professores que não estão fazendo uma determinada estratégia entenderem como que ela foi aplicada na aula. E isso é importante e vamos aproveitar esse momento para fazer isso. Um outro tema que eu acho que é importante é avaliações, que está parecido aí com tarefas e trabalhos, porque a tarefa e o trabalho ganharam uma dimensão muito maior agora nos critérios de avaliação, porém existem estratégias de avaliação de prova, ou de avaliação oral, ou de avaliação por desempenho coletivo da sala, que está sendo feito pelos professores. E isso também é muito importante de ser feito. Quero lembrar que eu fiz um vídeo há pouco tempo, acho que o último Aos Mestres com Carinho, sobre autoavaliação, que é uma estratégia pouco usada ainda, se a gente for olhar na gama de escolas que a gente tem contato, e que é uma estratégia muito interessante e que desenvolve uma série de habilidades e competências dos alunos que, em geral, a gente confia só à prova, só à avaliação teste, e não à autoavaliação também como um processo de metacognição. Já falei sobre isso, depois se vocês quiserem revisitar esse tema, pode ser muito interessante. Então eu focaria mais nessa questão: interação, avaliação, tarefas e trabalhos. Na questão de interação, é claro que já vai entrar, por exemplo, a questão de como está sendo a frequência dos alunos nas aulas, como que está sendo a questão de disciplina nas aulas também, porque a gente sabe que o ambiente online ele é um outro ambiente de interação. Como que esses alunos estão fazendo? Como que a gente está... esses alunos estão ligando a câmera, mas eles estão aí mesmo? Como que a gente consegue saber disso? Parando toda hora para pedir para abrir a câmera? Não. Tentando uma outra estratégia de desempenho para entender se aquele aluno realmente estava com você ou não? Enfim, acho que já está claro mais ou menos como que essa dinâmica acontece. Essa mesma dinâmica de compartilhamento de estratégias eu faria para essa possibilidade de ensino híbrido, que daí já não vai ser tanto um revisar do que já foi feito. Algumas escolas sim, porque já fizeram uma transição para o ensino híbrido, mas para aquelas que não fizeram, isso vai ser um exercício de especulação, vai ser um exercício de imaginar como é que isso pode ser feito. A gente sabe que as secretarias municipais e estaduais vão fazer provavelmente uma cartilha de sugestão de como esse ensino híbrido pode e deve acontecer. Mas a gente sabe também que as escolas particulares têm uma independência e uma certa liberdade para construir o seu jeito de fazer o ensino híbrido, claro, tomando por base essas diretrizes. O que eu sugiro para vocês é que vocês façam um plano bem determinado, já agora no planejamento, de como pode ser. Vamos imaginar que sim, que vai ser no final de fevereiro que vai começar o ensino híbrido para que a gente tente chegar no ensino presencial novamente 100%. Então, como que isso vai ser feito? O que do online vai ficar? Como que isso vai ficar? E como que esse ensino híbrido vai ser? Vai ser com metade da sala cada vez? Vai ser com 1/4 da sala cada dia? Vai ser a sala presente, os alunos presentes, mas ao mesmo tempo transmitido isso online para quem estiver em casa? Ou não, vai ser em formato totalmente com todo mundo na sala, a sala vai mudar de lugar, vai ser feito fora da sala de aula, enfim. Tem muitas questões que a gente pode começar a especular sobre isso. Uma delas, e eu já vou falar agora para vocês no próximo vídeo, é um pouco a experiência que eu tenho vivido do ensino híbrido aqui em Bruxelas, para que, de repente, alguma ideia surja a partir do que a gente viu acontecendo aqui, ok? Então, fique ligado que a gente já continua junto. Pessoal, como eu falei para vocês, aqui eu tenho vivido
claro, como aluno da universidade e também como professor de criança, eu tenho entendido um pouco como que isso tem funcionado aqui na Bélgica nessa questão do ensino híbrido. Então eu vou falar sobre isso para vocês. Para as crianças, como eu falei, a escola retornou integral, crianças até 11 anos, ou seja, que seria fundamental 1 e infantil, se preservou o tempo inteiro as crianças na sala de aula. As crianças não usam máscara nesse contexto daqui. As crianças não precisam da máscara dentro da sala de aula, talvez no ambiente de pátio, de intervalo, a máscara volta a ser pedida, né, para que as crianças usem, mas também isso varia de escola para escola. O professor sempre com máscara e os pais que levam os alunos não entram mais na escola. Eles vão até a porta, tem um sistema para deixar o aluno e o aluno entra dentro da escola. Aí tem, agora assim, o álcool gel é óbvio, né, em todos os lugares, então cada sala de aula tem um álcool para limpar as mesas e um álcool para as mãos. Para as crianças tem se pedido mais para que lave as mãos, até porque a gente sabe que ficar usando muito álcool gel com as crianças vai, né, machucar a mão da criança. Então, mas os professores sempre têm uma determinação que é, todo mundo aprende, inclusive as crianças, que quando elas entram dentro da sala de aula, elas têm que pegar o papelzinho com o álcool e limpar a sua própria cadeira, sua própria mesa, e de tempos em tempos, durante o dia, uma limpeza é feita também pela escola. Tudo isso que estou falando para vocês é só narrando o que eu tenho assistido, então não tem aqui nenhuma recomendação do que é melhor ou o que não é. Só para a gente começar a fazer essa imaginação do que é esse ensino híbrido. Uma outra questão é que a partir dos 12 anos todo mundo usa máscara, inclusive na sala de aula, dos adolescentes e dos jovens, adultos, inclusive o professor. Quando rola, por exemplo, um fechamento, como que tem sido isso? Algumas escolas têm feito o ensino online completamente, aí vai para o ensino online, as crianças não, mas os adolescentes sim. E tem algumas escolas que têm feito parte das aulas. A sala inteira vai para a escola, parte das aulas ela faz em casa. Então isso também tem acontecido. Então, por exemplo, a aula de educação física, a aula que é uma aula que pode ser geralmente num lugar mais aberto, a aula de informática, as aulas que são mais técnicas, que exigem mais a ideia de laboratório. Essas aulas estão sendo feitas presenciais e as aulas todas das outras disciplinas, são disciplinas regulares mais teóricas, entre aspas, acontecem com o aluno em casa. Então o professor passa tempos na escola, tempos na casa dele também, continuando esse trabalho. Isso é uma das possibilidades. A outra possibilidade que eu já vi acontecer também aqui, principalmente no ensino médio e na universidade, é algumas aulas são presenciais, mas essas aulas presenciais, elas são feitas em grupos pequenos. Então, por exemplo, existe uma aula, existem 5 aulas de português, por exemplo, né? Cada uma dessas aulas é uma parte dos alunos que vai até a escola. E o que alguns professores têm feito é gravar o áudio dessa aula e o aluno escuta em casa essa aula que ele não está porque ele não é daquele grupo. Ou transmite ao mesmo tempo, ou não. Ou o professor vai fazer uma aula que, de certa maneira, caminha um pouco para frente, mas sempre volta um pouco naquele tema para que todos os grupos realizem aquela matéria, né? Aquele pedaço da matéria. Isso é uma outra questão. Outra coisa, vou olhar aqui na minha colinha para não esquecer, como que eles têm feito essa questão da regra de quando para e quando não para. Então, por exemplo, se um aluno, e isso eu vi mais, não, isso acho que eu vi geral, na verdade, até com as crianças. Um aluno apresentou um caso de suspeita de Covid, esse aluno não vai para a aula, a escola, né, pede que esse teste seja feito, o teste é feito, se ele se confirma, se é um caso só, esse aluno faz a quarentena sozinho e segue com alguns materiais que ele vai recebendo da escola para ele não se atrasar muito nas aulas, se elas não estão acontecendo também online. Porém, quando acontece o segundo caso, não depois que já passou o primeiro, mas durante o primeiro caso, se um segundo caso aparece, a sala inteira entra em quarentena. Essa é a regra que está sendo usada aqui, desde o infantil até a universidade. Não sei como essa recomendação vai ser feita
pelas nossas secretarias, mas também vale a pena a gente já começar a pensar o que é interessante de fazer. Independente, isso são algumas coisas que eu trouxe para a gente pensar essa questão do ensino híbrido. Independente disso, eu acho, de novo, é importante que no final do planejamento a gente tenha um documento compartilhado com todo mundo de estratégias interessantes para usar no ambiente online, divididos por avaliação, tarefas e trabalhos e interação. Também fazer uma certa cartilha de como a gente vai fazer o ensino híbrido ou o retorno para as aulas, para que todo mundo já tenha na mão quando isso acontecer e não tenha que ficar muito perdido em casa, cada professor. Porém, o final desse trabalho que eu estou falando agora para vocês do ensino híbrido é justamente pensar assim, avaliações. Como a gente vai fazer? Se tiver um ensino híbrido onde metade da sala está indo por vez, ou não é aquela matéria que está indo para a aula, como que a avaliação vai ser feita para esse professor? Para essa disciplina específica. A gente vai fazer avaliação em diferentes dias, a gente vai fazer avaliação online para não ter que exigir que todo mundo venha ao mesmo tempo na escola. A mesma coisa pensando por tarefas e trabalhos. Então a gente vai fazer a aula online, mas a correção das coisas a gente vai fazer com grupos pequenos na escola presencial. Ou a gente tem a interação vai ser que a gente vai fazer tudo online, mas a gente vai abrir algumas atividades práticas que podem ser inclusive em parceria com os professores de aulas extracurriculares, para que o aluno comece a fazer algumas visitas e ir para a escola um pouco, também para não ficar tanto tempo distante do ambiente da escola. Então, as aulas vão continuar online, mas uma vez por semana, todo mundo que é número par vai para a sua sala de aula e vai fazer uma atividade de roda de conversa sobre alguma questão. Ou vai para as aulas de teatro vão permanecer, mas cada semana é um grupo de 4, 5 pessoas que vão poder ir para a aula de teatro. Ou as aulas de educação física passam a acontecer dentro da escola. Esse retorno do aluno para a escola é muito importante, porque a gente já está há muitos meses longe do espaço de interação social. E essa interação presente com os alunos é muito importante, mas para isso é bom ter todas as regras bem determinadas e estabelecer um protocolo de segurança para o aluno saber. Por exemplo, eu como aluno da faculdade, eu sei que eu só posso entrar na sala quando eu limpar minhas mãos com álcool gel, quando eu pegar o meu álcool no papel e limpar a cadeira que eu vou sentar. E quando eu saio, eu tenho que limpar para a próxima pessoa que vai entrar, que também vai limpar o que já estava limpo. Então, parece meio complexo. As portas vão ficar sempre abertas, as janelas vão ficar sempre abertas, enfim. Tudo isso tem que ser discutido antes para que isso seja um protocolo realmente que todo mundo utilize. E além disso, já distribuir esses protocolos nas salas de aula. A Amy fez todo um material de sinalização, de divulgação desses protocolos. Vale muito a pena a gente usar esse material. Eu acho que é isso, principalmente. É claro que vocês vão usar também em algum momento do planejamento, como eu falei antes, para fazer uma reunião geral com os professores, até para todo mundo sentir que a gente está bem, né, que a gente vai conseguir superar tudo isso de alguma maneira e que a gente vai continuar trabalhando. E eu espero que esse final de ano seja muito maravilhoso para todo mundo e que um começo de ano venha com mais esperança do que pode acontecer e abrindo um pouquinho mais as janelas para a gente respirar melhor depois desse sufoco que a gente passou em 2020. E a gente se encontra novamente em fevereiro com mais um episódio inédito do Aos Mestres com Carinho. Até mais, pessoal!